Vou passar uns slides depois para recordar a teoria da PCR, mas, assim, praticamente nenhum professor ensina a fazer isso, porque a galera faz com programa de computador e tal, mas eu aprendi a fazer assim, e eu já fiz primer desse jeito no começo, né, da, da PCR e tal, e funciona também, né? Então, eu peguei uma sequência aqui, na aula eu mostrei como que entra no NCBI, como pega uma sequência de um vírus e tal. Hoje eu vou pegar essa que está aqui prontinha mesmo, é uma sequência no estilo do banco de dados americano, National Center for Biotechnology Information, de biotecnologia, não é de bioinformática não, o centro, porque ele é mais antigo do que a bioinformática. E o jeito que eles fazem é com esses bloquinhos de 10 aqui, né? Então, eu peguei uma sequência do HIV e tem uma proteína que é usada para vacina e tal, não sei o quê, para fazer PCR, tanto PCR quanto ELISA, né, de diagnóstico, que é uma proteína do capsídeo dele, que é a famosa GP120. Essa GP120 é muito interessante, né? O HIV, ele começa infectando as células, os linfócitos, que vão te defender de sujeira, de infecção, de falta de higiene, de ferida, ou de bactérias no seu intestino e tudo mais, são os leucócitos de patrulha. E aí ele infecta esses leucócitos aí e vai minando a sua defesa. Nesse momento, o HIV ele está undercover, ele está disfarçado do sistema imune. Ele não é muito reativo ao sistema imune. O sistema imune não consegue pegar ele. Quando ele mina a sua defesa de CD4, aí ele passa, não sei como, né, a ter a GP120 modificada por uns açúcares ali, né? E com isso ele passa para atacar uma outra célula. Nesse momento ele te causa lesões críticas mesmo e você morre de HIV quando ele muda de tropismo, quando ele muda para uma outra célula. E o mais engraçado é que para ele mudar para outra célula, ele glicosila, que é modifica com açúcar as GP120, e aí ele fica altamente visível ao sistema imune, só que o sistema imune já está depauperado, né? Eu tive muito medo do coronavírus ser um vírus tão esperto quanto o HIV nessas estratégias, mas o que ele tem de muito esperto é que ele consegue furar sua célula para baixo, né? Ele não vai para a circulação e entra na outra, circulação e entra na outra. Ele consegue ser transferido de célula a célula e aí ele vai infectando o pulmão, fazendo um furo, né? Fazendo um buraco igual a Petrobras faz em alto mar, né? Então, mas na verdade ele é um vírus que também se acostuma a ficar menos virulento para passar mais, mas o HIV tem esse truque aí que é terrível. Bom, então para desenhar a GP120, eu peguei a sequência dela. A gente não faz isso, né, de fazer uma PCR de diagnóstico com tamanho tão grande, tá vendo? Ó? Praticamente de 6.000 a 7.300. Dá para amplificar tranquilamente. Se eu quiser amplificar a GP120 para produzir ela em bactéria, super tranquilo, tá? Esse tamanho aqui. Mas para diagnóstico, a gente faria só um pedacinho de 250 a 300 pares de base, porque é melhor para diagnóstico por PCR, né? Mas como ela inteira é isso aí, então vamos lá. Como é que acha 5.870? Esse cara aqui, esse número, é o número da primeira letra. Então, 5.821. Eu costumo falar assim, se aqui é 21, aqui é 30, né? 830, 840, 850, 870. Esse T aqui que eu deixei marcado, tá? Beleza. Quando a gente faz uma PCR, a gente quer construir a fita que a gente deseja, né? Então, essa fita aqui, ela já está
aí no nosso vírus, né? E no DNA, quando a gente guarda em banco de dados, a gente sempre guarda ele uma fita só, indo de 5 linhas para 3 linhas, tá? Indo. Então, o meu objetivo é sintetizar um pedaço que começa nesse T aqui. Como que faz para... Acho que com Ctrl eu consigo. Nesse T aqui e ir lá para baixo, entendeu? Então, o meu primer é o início dessa fita que eu estou vendo. Eu quero fabricá-la e eu vou criar o início. Isso que significa primer, né? E a gente usa aquela regra de, para cada T que paria com A na outra fita, eu somo 2 graus. Né? Para cada A que paria com T na outra fita, eu somo 2 graus. Agora, para cada C que paria com G, ou para cada G que paria com C, eu somo 4. Então, a gente vai fazer, eu costumo fazer primers a 60 graus, mas eu tenho colegas que fazem a 55, tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer primer, só que você tem que contar igual o Silvio Santos nos programas de domingo que ele fazia. Olha aqui, 2 com mais 2, 4. Deixa eu usar meu Ctrl, que fica melhor aqui. 2 com mais 2. Ah, meu Deus, é Ctrl, não é Shift. 2 com mais 2. Ué, caramba. Vou fazer 2. Jurava que era Ctrl. 2 com mais 2, 4. 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32, 34, 38, 42, 46, 48, 52, 54, ué, 60, né? Alguém liga o microfone aí e fala se eu fiz certo. Eu tô conferindo com o que a gente fez aqui, eu não sei se a gente fez errado. Não, é assim, tem que contar aqui, ó. Bom, se você não fez assim, se você começou no T, é a primeira coisa, né? Achar os 5.870, né? Aqui, ó, 30, 40, 50, 70. É esse T. Aí, vamos Mas lá isso de aí não novo. seria o 60? Eu errei? Aqui é Eu o acho que 21. eu acho Aqui que é é o o outro 20. T. Esse aqui é o 21, tá? Isso é que tem que aprender, porque é a codificação do site. Esse aqui é o 21. Esse número está perto do número dele. 21, 22, 23, 24, 25, 30. 40, 50, 60. Ah, garota, tá certo. Ah, eu achei que a gente tinha errado aqui no trabalho. Não, 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 não. Vamos lá. Eu errei aqui. Então, eu tinha marcado isso antes de vir para cá e marquei errado, né? 30, 40, 50, 60. Uai, o que eu fiz aqui? 30, 40, 50. Esse é o 60 e esse aqui é o 70, né? Aí começa nesse T e depois do A. Nesse T, exatamente. Vamos botar ele de vermelhinho aqui. Tá bom. Então vamos contar, realmente. Agora é o T certo, né? Isso, Sim. vamos lá. 2, 4, 8, 10, 14, 18, 22, 24, 24, 30, 24, 24, 28, 29, 30, 34. Agora vou ter que pegar umas coisas aqui. 34, 36, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Opa, e agora? 58, 62. Vamos lembrar aqui que é ou 58 ou 62. Agora deu certo aí?
Deu certo. Deu certo. Esse é o Ford e ele está com 62. Vamos ver o que a gente consegue fazer do outro lado. Mas eu já vou falando para vocês uma coisa. Nessa regra de fazer assim na mão, terminar por G é melhor do que terminar por T, porque o G faz 3 pontos de hidrogênio com o C da outra fita, então ele fica mais presinho, ele não fica soltando. Essa região aqui gruda e dá uma respirada, gruda e dá uma respirada, porque é muito a conter, né? Então esse Gzinho aqui, ele é legal. Bom. Então, eu tenho uma dúvida. Não tem nada a ver com o 58, não, né? Porque 58 pode, mas, por exemplo, eu tenho colegas que são mais pobres, eles fazem com 55, 50, entendeu? Você pode escolher qualquer temperatura nessa faixa. O 58 aqui poderia ser. Agora, se eu colocar o G, eu vou para 62. Agora, vamos lá do outro lado para a gente ver o que fica melhor. Se fica melhor com 58 ou com 62, qual dos dois empata. Se eu tivesse do outro lado o cara dando 60 exatinho, dá certo fazer com T, mas eu preferia colocar o G, né? Porque na disputa de 2 graus abaixo ou acima, eu prefiro sempre terminar com G, porque ele prende mais uma fita na outra, entendeu? Ah, entendi. Mas é só uma opção de terminar com uma tripla ligação. O programa empurraria o primer até aqui, porque isso aqui é melhor, né? Mas, assim, a temperatura ia subir bastante, mas ele ia julgar que seria bom e tal. Mas, no nosso caso, nós temos que começar aqui. A gente não pode... Quando a gente pode escolher aonde vai começar, a gente podia empurrar o primer um pouquinho mais para cá, né? Colocar esses 4 Gs aqui e tirar um pedacinho daqui. Mas nós estamos querendo a região codificadora da proteína inteirinha, então ela começa aqui, né? Então tem que começar aqui e pronto. Bom, marcamos esse lado, agora a gente vai achar o 7.303, né? Porque é até onde a nossa fita tem que ir. 7.270, 80... 90, 300 e 1, 2, 3. Eu acho que esse A aqui, ó. Confere aí como vocês fizeram em casa. Esse aí, o 7.303, 70, 80, 90, 300, 1, 2, 3. Agora acho que eu acertei, né? 303, né? Agora é o seguinte, a fita que eu quero sintetizar, né? Eu contei na aula que quando um amigo meu foi para a Jamaica, tinha a estátua da leoa e do Rastafari. E ele perguntou quanto custava, a leoa custava $5 e o Rastafari custava, aliás, a leoa custava $10 e o Rastafari custava 5. E ele perguntou, pô, mas o Rastafari é tão mais esculpido, por que ele custa 5 e a leoa 10? Aí o jamaicano, história verídica, acho que eu falei veneira, história verídica. O jamaicano falou, é que o Rastafari a gente tem aqui, já a leoa a gente tem que imaginar, entendeu? Então, você tem que imaginar a fita voltando, né? Porque no DNA uma fita vai, outra fita volta, igual a gente discutiu na outra aula. Mas primeiro, como A paria com T vale 2 graus e G paria com C vale 4, nós vamos contar essa fita, né? Olhando aqui mesmo, entendeu? Aí nós vamos lá, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 34, 36, 40, 44, 46, 50, 54, 56, 56, 60, né? Então, aqui, se eu fizer com esse A, dá 62, né? E aí eu empato com aquele 62 do outro lado. Se eu fizer aqui é 60, se eu fizer aqui é 56. Então,
Eu vou escolher, eu podia estar matando, podia estar roubando, podia parar nesse G, porque 2 graus de diferença, a PCR funciona, tá? Não tem problema não. Mas só para fazer 62 dos dois lados, eu vou colocar esse Azinho aí, e aí ficou 62 dos dois lados a temperatura. Só que é o seguinte, eu não vou mandar sintetizar esse cara que está desenhado aqui. Eu vou mandar desenhar um cara assim, ó. Eu vou ler a fita complementar desse cara na direção 5 linhas para 3 linhas voltando, e eu vou escrever como a gente escreve da esquerda para a direita, 5 linhas para 3 linhas indo, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, T, esse aqui vai ser um C, aqui vai ser um T, aí um T, 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 mais um C, mais um T, mais um C, mais um T, mais um C, mais um T, só tem essas duas letras, né? Aí vou colocar um G, aí vou colocar um C, um A, né? Aqui um A, aí C, C, A, C, T, né? Então, eu vou mandar fabricar esse cara aqui, porque quando o cara recebe, ele recebe imaginando que está de 5 linhas para 3 linhas. Ele sintetiza, a molécula fica desse jeito. É claro que essa molécula aqui, quando for fazer PCR, ela vai virar de cabeça para baixo e vai parear contra essa fita aqui, indo para lá, né? Então, aquele primer lá de cima faz essa que a gente está vendo, e esse primer faz a fita complementar, né? Aquele lá faz a Watson e esse aqui faz a Crick. Então, a resposta do primer forward, ou Watson, é esse cara aqui, né? É esse cara aqui, né? Tá? É o cara que vai, e a resposta do cara que vem, a gente escreve da esquerda para a direita desse jeito aqui, né? Certo? Alguma dúvida? Tranquilinho? Deu certo? Eu acertei? Deu legal? Deu certo aqui. Eu só não me lembro esse V. Por quê? Qual V? Eu pus um V aqui porque eu bati errado, né? Tá. Não era para ser V, eu acho que era C, né? Toda vez que eu coloquei V, deve ser C. É porque eu devo ter errado no teclado aqui. Tá. É isso. Eu estava olhando aqui e tentando teclar o C, o V é a letra vizinha, deve ser isso aqui. Então a resposta é aquela lá e essa daqui, né? Esse cara aqui, ele está indo de 5 linhas para 3 linhas. A gente não coloca isso, porque todo mundo que recebe um DNA para fabricar sabe que da esquerda para a direita é de 5 linhas para 3 linhas. É uma boa pergunta como é que eles fazem isso aonde se escreve ao contrário, né? Tipo no Japão, assim, né? Israel. Eu não sei como é que eles fazem, não. Mas aqui no Ocidente, desse jeito, da esquerda para a direita, 5 linhas para 3 linhas. Isso daí era para amplificar os primers, né? Agora é o seguinte, vamos lá. Se você for usar esses primers para amplificar a GP120, como está combinado ali, a partir do sangue de pacientes, quais são os reagentes necessários para a PCR, né? Você vai precisar de os tijolinhos, né? Então, desoxi-ATP, desoxi-CTP, desoxi-GTP. Ah, meu Deus, você estava com maiúsculo aqui. Desoxi-ATP, desoxi-CTP. Eu vou na ordem alfabética, né? CTP, desoxi-GTP e
desoxi-TTP, beleza. Esses caras a gente chama no laboratório por aquela regra de ambiguidade que eu falei para vocês, DNTPs, né? A gente escreve isso no rótulo, DNTPs. Ele tem 200 micromolar de desoxi-ATP, 200 micromolar de desoxi-ATP, 200 de DGTP. Então, DNTPs 200 micromolar que a gente usa lá. Então, está escrito isso no rótulo, significa que tem um pouquinho de cada um, né? Beleza. Você vai precisar da TAC DNA polimerase, né? Porque é a polimerase que resiste a esquentar, esfriar, esquentar, esfriar. Então, aí você já tem a TAC, DNA polimerase e os nucleotídeos, né? Que mais você vai precisar? Você vai precisar dos primers, né? Que você já desenhou, primers que desenhou. Acho que isso já está até escrito aí no enunciado que além, né? Além dos primers que você desenhou. Então, você tem o primer, os nucleotídeos e a polimerase, né? Beleza. Você vai precisar, é claro, de um DNA molde. E aí a gente vai discutir que você precisa de um DNA molde, entendeu? Não tem como ataque amplificar um RNA, né? Tem que ser um DNA molde. Beleza. O DNA molde, vocês sabem, né? A gente pipeta todos os reagentes com umas pipetas que nunca vêm DNA na vida. Aí a gente pega o DNA molde e pipeta com uma pipeta normal do laboratório. Porque senão você pode contaminar a pipeta que vai pipetar os reagentes com o DNA amplificado no dia anterior, e aí todo mundo vai ter HIV no dia seguinte, né? Porque você faz assim, a pipeta, aí o DNA amplificado, que você amplificou lá no dia seguinte, gruda um pouco no interior da pipeta, um aerosolzinho, né? Aí você vai pipetar ataque com essa pipeta, você vai assoprar um pouquinho de HIV o suficiente para dar positivo a PCR, né? Então, a gente tem que pipetar sempre com pipetas guardadas, compradas só para isso. Tem gente que de vez em quando lava essas pipetas e tal, mas se separá-las bonitinho e prestar atenção, dá super certo. E aí você vai precisar de um tampão contendo o quê? O que o tampão precisa? Qual que é o cofator das DNA polimerases? Quem que faz mesmo o fosfato 5, o fosfato alfa reagir com 3'-OH? É um cofator. Quem é esse cara? É o magnésio? Magnésio. Sem magnésio não funciona. E você ia perguntar o quê, Gabi? Você ia perguntar... Foi a Olivia, não sei quem que ia perguntar. Não, foi eu, mas eu entendi que você explicou que eu ia te perguntar como que eles faziam a higienização dessas pipetas. Tem gente que lava água sanitária é a coisa mais forte nos laboratórios, né? Depois você tem que ficar lavando água sanitária para não ficar aquele cheiro. Mas aí irradia com luz ultravioleta, ela toda aberta e monta, né? O mais fácil é comprar uma pipeta, pôr numa caixa Tupperware ali, uma caixa plástica e não misturar ela lá não, né? Então, porque não tem muito problema. Você vai estar com uma luva nova, né? Vai evitar... Assim, o grande segredo de trabalhar com biologia molecular, é o meu segredo pessoal, eu já pipetei na vida com pipeta de vidro e às vezes a gente punha algodão para alguma coisa que a gente pipetasse não ir na boca. Mas eu já pipetei violeta genciana uma vez e pipetei sem pôr algodãozinho. E eu suguei assim, e aí o ar veio e entrou na minha boca, eu fiquei com os dentes azuis por uma semana. Pode ser legal, hoje está na moda pintar o cabelo de azul, né? Pintar, né? Fazer um bochecho com violeta de genciana fica muito legal os seus dentes azuis, né? Aí e também gente que trabalha com coloração com prata também, né? Nitrato de prata, também às vezes fica com a pele toda manchada. Você vê a pessoa almoçando lá, você fala, você colou um gel hoje, né? Porque respinga, assim. Então, assim, eu sempre trato a radioatividade como uma coisa que vai marcar minha pele e deixar marcas, entendeu? Então, eu conseguia trabalhar no laboratório fazendo sondas radioativas, eu fazia sondas a tarde inteira, até anoitecer,
e não contaminava a segunda luva, porque a gente trabalha com 2 luvas, né? Uma por fora, prontinha para ser contaminada, quando você põe no Geiger, ela... aí você tira a segunda luva, mede a primeira, tá limpa, põe mais uma, né? Sempre com 2 luvas. E eu nunca contaminei a minha segunda luva, eu acho que nunca mesmo, não me lembro de nunca ter contaminado, porque eu tinha esses truques para um papel higiênico, para pegar os respingos, tudo. Só se pensar que vai se marcar sua mão e vai ter dar um trabalho para limpar, que você não se contamine. Bom, agora eu tenho que perguntar para vocês, assim, né? Vocês sabem que é um vírus de RNA, né? Se você botar um RNA numa PCR, vai dar PN, né? Porra nenhuma, não amplifica, porque ataque é uma enzima que replica DNA a partir de DNA. Como que faz para transformar o RNA do vírus em DNA? Como é que chama aí a enzima que faz isso? O nome dela é DNA polimerase dependente de RNA pelas regras da química e o PAC. Mas como que chama a enzima que o HIV usa para virar DNA e se inserir no genoma? Vocês têm a manha? Vai precisar da transcriptase reversa, né? Porque em vez de fazer transcrição, ela transforma o DNA, o RNA em DNA, né? E não o DNA em RNA. É uma transcriptase reversa. Ela consegue pegar o RNA do HIV, porque o HIV você vai pegar ele circulante mesmo, o vírusinho de RNA. E aí você quer tentar ver se tem muito dele no sangue, né? Ver o título dele. Aí você pega, extrai lá com uma protease, taca a transcriptase reversa e fabrica o DNA. E aí você coloca os primers, né? Só um deles vai grudar e vai. Aí o que volta vai grudar no que foi, e aí fica indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Então vai precisar. Vocês lembraram da transcriptase reversa aí que tem que ter? Precisa de uma enzima aí, né? Bom, eu acho que a gente reviu na aula passada, né? Por que que não coloca ATP? Já afirmei, não coloca ATP. Por que que não coloca ATP? Porque, aí não sei explicar. Porque a própria energia da polimerização é vinda quando tira dos o fosfato. tijolinhos, né? Isso. Dos monômeros, porque a energia vem dos tijolinhos, não precisa mesmo. E assim, é bom, se a gente falar isso na replicação de DNA, a galera fala, puxa, será? Mas isso aqui é um caso verídico, entendeu? Você não põe ATP lá, não tem que pôr, entendeu? E a reação funciona, né? Então, assim, é uma constatação prática mesmo. Você não pipetou ATP e o DNA se fabricou ali, né? Bom, as temperaturas aqui é o seguinte, você tem que parear. Parear, no nosso caso, foi 62 por 1 minuto, né? Nem precisa ser 1 minuto, mas vamos colocar nas máquinas antigas, era 1 minuto. Aí você vai estender, né? Essa polimerase aqui, eu acho que a TAC é 72, né? 72 graus Celsius para ela polimerizar. É uma enzima que ela não só resiste ao calor, ela trabalha em temperatura quente, temperatura ótima. Vocês sabem como é que é, né? Se você for pegar uma enzima que a gente usa em laboratório de biomol, de camarão que vive embaixo, camarão canadense, né? Ele vive embaixo dos icebergs ali, ele é vizinho dos icebergs. Esse camarão, ele tem umas enzimas onde o contato intermolecular, o contato das próprias cadeias da proteína internamente, não são tão fortes, porque a proteína tem que se mexer para funcionar, né? Então, ela não pode ser uma proteína muito dura. Você pega essa proteína desse camarão, bota a 37 graus, ela, entendeu? Explode toda, porque ela é para trabalhar em baixíssimas temperaturas.
Essa que trabalha em altíssimas temperaturas, ela tem que se mexer, é claro, né, com a temperatura, mas ela não pode estourar. Então, ela tem mais ligações intramoleculares, né, que deixam ela mais rigidazinha, entendeu? Tipo, ela faz pilates, né? E aí, ela fica lá toda fortinha, musculosa e tal, e aí quando ela tem que se mexer, ela se mexe, né? Mas se você colocar ela sei lá, para trabalhar sei lá, 4 graus, que nem a do camarão trabalha, ela não consegue trabalhar, porque ela não consegue nem se mexer, porque ela é muito durinha, entendeu? Muito. Então, assim, essa enzima aqui, ela tem a temperatura ótima a 72, o que é muito legal, porque, veja, quando um primer pareia com a fita oposta, aqui a 62, se eu abaixar a temperatura, sei lá, para 37, porque eu me enganei e falei, vou colocar a temperatura corpórea, ele vai parear não só aqui onde você queria, mas ele vai parear aqui, 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 ele vai parear em vários lugares, porque ele vai parear, tipo assim, algumas bases pareando, né? E outras bases não, entendeu? Umas pareia, a outra não pareia, umas pareia, uma outra pareia. Assim, eu vou pintar de preto aqui algumas bases e vou falar para vocês que se ele coincidir essas bases que eu pintei com um outro pedaço de DNA, ele vai parear, quer ver, ó, aqui a 4, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 42, 44. Entendeu? Eu pintei umas bases aqui. Se ele encontrar aonde parear só essas pretas sim e as vermelhas não, ele fica preso a 48, né? Então, é muito interessante que quando a gente pareia 60, a gente vai polimerizar não numa temperatura mais baixa. Se fosse a 37, ia dar problema, porque no que eu baixasse para 37 para a enzima funcionar, esse maldito aqui ia parear em outros lugares, entendeu? Então, a grande vantagem da gente ter essa TAC aqui é que ela resiste a vários ciclos de esquenta e esfria, né? E também ela polimeriza numa temperatura maior do que a temperatura da hibridização dos primers, né? Então, assim, eu começo a polimerizar e vou aumentando a temperatura. O DNA vai crescendo um pouquinho aqui, né? Tipo assim, já vai crescendo. Quando chega a 72, o primer já ficou um pouquinho maior, né? Aí ele resiste preso e aí dá tudo certinho, né? São as duas vantagens. Isso porque, para a gente separar as fitas e fazer isso entrar em progressão geométrica, a gente tem que colocar isso aqui a 92 graus Celsius, né? Acho que eu estou esquecendo as temperaturas da TAC, faz tempo que eu não faço. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Deixa eu passar aqui como que a gente faz a PCR num desenhinho, né? Que o resultado, acho que a gente já respondeu aqui a questão, né? Então, para a gente amplificar um genezinho, né? A gente tinha que saber fazer o iniciozinho dele, né? E para fazer os iniciozinhos deles, esse cara aqui, que era um cientista que conseguia fazer os pedacinhos quimicamente, ele pensou em sintetizar o Watsonzinho, que é o que a gente fez indo, e o Crickzinho voltando, né? Então, são sementinhas que, quando crescerem, vão ficar as fitas que ele queria fabricar, né? Então, ele fez isso que a gente fez, ó, aqui está representando a fita que a gente leu,
e o primer forward é um pedaço do que está presente lá. E o reverso a gente teve que imaginar, né? Porque essa fita aqui não estava explícita, né? Beleza. E aí, então, ele vai desnaturar, né? 96 agora sim, recordei. 96 é para ataque. Tem outras que a gente pode usar uma temperatura mais alta. 96, né? Aí você vai parear, você desenhou os primers específicos para 60 graus, beleza, eles pareiam, né? Claro, né? Se esse carinha aqui, ele vai fabricar a fita que vai, ele tem que parear na fita que vem para ele poder ir. E esse aqui a gente explicou, né? A gente já desenhou ele pensando que ele vai parear na fita que vai. Aí, beleza, né? E aí a terceira fase vai ser a duplicação, que seria 37? Não. Aí ele bolou de fazer com essa polimerase de termos aquáticos que já estava à venda, né? E aí a gente fez aquela brincadeira de falar da máquina de Xerox, onde um cara tira a cópia da cópia da cópia da cópia da cópia, e no final as moléculas ficam todas de um tamanho razoável. Essa daqui é Riva de Paula, a cientista hoje que trabalha na UFRN em Natal, mas ela era iniciação científica no laboratório do professor Sérgio Pena, lá no bloco K4, e ela fez a primeira PCR do ICB. Ela tinha 3 banhos-maria, nessas temperaturas que eu falei, uma estante de isopor furada com furador de folha. Eu não tinha nem estantezinha de plástico flutuante, não. Era um isopor. Aí ela amarrou um barbante em cada ponta, ela colocava os tubinhos dentro desse isopor e aí ela ficava trocando de um banho para o outro, né? Essa é a Riva de Paula que fez o primeiro PCR, né? O programa, então, a gente costuma dar uma boa desnaturada no início. Opa, cadê? Eu precisava de um laser aqui, mas vai sem laser. A gente dá uma boa desnaturada no início e a gente começa os ciclos aqui, ó, desnaturando, pareando, polimerizando, desnaturando, pareando, polimerizando, desnaturando, pareando, polimerizando. Porque aí a gente termina, né? A gente manda fazer isso 30 vezes, ele vem aqui, volta, vem aqui, volta até fazer 30 vezes. E aí a gente manda fazer isso 30 vezes, mas no final, para a gente completar a replicação até a tábua da beirada, né, a polimerase, a gente brinca que ela está cansada, mas ela é uma enzima, né, ela não se cansa, pô, ela está lá para fazer o trabalho dela. O que acontece é que conforme vai acabando os reagentes, a enzima começa a diminuir a sua velocidade, porque ela não consegue achar o tijolinho para poder encaixar. Então, ela vai diminuindo a velocidade. Então, para garantir que ela complete, a gente faz 72 graus, que é a polimerização, por 10 minutos. 10 minutos em bioquímica, a gente se refere como tempo infinito. É um tempo mais do que necessário para que ela termine a fita que ela estava fabricando até o fim, para as moléculas ficarem dupla fita do começo ao fim, né? E aí depois você manda ela ficar a 4 graus Celsius até o dia seguinte, que é quando você vai lá pegar as suas amostras, né? E como você entrou em progressão geométrica, porque 2 fitas deram 4, 4 deram 8, 8, 16, 16, 32, 32, 64, 64, 128, 128, 256, 256, 512, 1024, 2048, e assim vai. Se vocês fizerem isso 30 vezes, vocês vão chegar a 1 bilhão. É um bom castigo para você dar para um estudante lá que não, né, quando vocês forem professores aí, calcule quanto que dá dobrar 2 elevado a dobrar 2, 4, 8, 30 vezes, né? Aí vai chegar a 1 bilhão. Esse é o programa mesmo. Aqui estão os nossos reagentes que a gente falou, magnésio altamente exclusivo e as pipetas exclusivas para PCR, né? E uma das coisas que as pessoas às vezes criticam é que, pô, que raio de técnica é essa que ganha um prêmio Nobel, mas você precisa de um molde para poder fabricar as cópias, né? E
É verdade, você precisa de um molde para fabricar as cópias, né? Mas isso permite que você use ele para os diagnósticos de HIV, como a gente falou, né? Ele é dependente de molde, então vou usar ele para descobrir se a pessoa tem o molde ou não, né? Então, eu discuti aí, para terminar nosso papo de hoje, que o grande problema não é o falso positivo, porque o falso positivo é uma pessoa porca que usou a pipeta da bancada para pipetar os reagentes. Você demite ela e o seu laboratório comercial funciona beleza, 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 tá? É super tranquilo. Esse é o falso positivo. O grande problema é o falso negativo, né? Que é quando você pega o sangue da pessoa, extrai, põe a transcriptase reversa, faz o teste, dá negativo e você fala para a pessoa: fique tranquila, você não tem HIV e a pessoa tem. Isso se chama falso negativo. Você falou que é negativo, mas não era. Isso acontece porque, às vezes, tem uma contaminação na extração que impede que a amplificação funcione. Então, é muito comum a gente amplificar um pedaço de uma RNA polimerase humana, porque ela é muito constante, né? Então, a gente pega 4 primers, 2 para amplificar o HIV, ou coronavírus, e 2 para amplificar um gene humano. Como você jogou as células humanas lá, né, para poder fazer a reação, tem DNA humano. Então, você amplifica a RNA polimerase. Eu até tenho a sequência dela, de vez em quando eu faço alguns exercícios desses que a gente fez com a GP120. Você amplifica 2 genes, né, o HIV e a RNA polimerase humana. Se a RNA polimerase humana amplificar e o HIV amplificar, deu positivo. Beleza. Se a RNA polimerase humana amplificar e o HIV não amplificar, deu negativo. A sua reação está funcionando, mas não tem molde. Agora, se o HIV não amplificou, mas a RNA polimerase não amplificou também, o que você faz? Você repete o exame, entendeu? Ou você pega mais sangue que tinha lá, ou fala para o paciente voltar e tal, porque deu o falso negativo. E esse é o grande temor dos laboratórios, é por isso que esse controle de amplificar o gene humano sempre é feito, tá? Acho que era esse o tempo que eu tinha hoje para revisar essas questões aqui, né? Depois a gente discute um pouquinho mais de clonagem em plasmídio, e aí a gente discute o resto dessa tarefa 3 aqui, tá bom? Podemos terminar assim por hoje? Sim. Sim. Vou terminar minha gravação, vou colocar no YouTube e vou colocar para o resto da